ouvinte da Palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. A mensagem de hoje se baseia neste livro, Soberania de Deus. O capítulo 1 apresenta o Senhor Jesus como o Rei da Igreja e o capítulo 2 o apresenta como o Rei das Nações. A realidade da soberania de Deus é um fato indiscutível e independente da compreensão humana. E o assunto desse livro é uma interação entre esta infalível soberania e a Igreja. A multiplicação de Cristo. Segundo o que foi estabelecido no princípio, a glória da Igreja não é humana, e sim divina. Ela se manifesta no homem, mas não vem do homem, e sim de Deus. A Igreja é rica, não por ter ganhado algo que seja exterior a ela, ou porque acumulou coisas valiosas. Os filhos de Deus são ricos pelo que eles são em natureza, e não porque receberam algum tesouro material. A Igreja é rica porque é a multiplicação do próprio Deus. No princípio, Deus criou todas as coisas e deixou as sementes para o homem plantá-las na terra. E como se pode ver, ele entendeu isto muito bem, pois depois de muito tempo, continuamos a plantar e colher os frutos. Porém, há uma semente especial chamada Palavra de Deus, que é plantada em corações humanos. Esta semente produz os filhos de Deus. No princípio era o Verbo, a Palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Porém, esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se antes o homem não poderia aproximar-se de Deus e ainda permanecer vivo, agora Deus pode ser tocado, podemos ouvi-lo de perto e também falar a ele. Jesus Cristo, a encarnação do Deus invisível, falou ao coração de homens que receberam esta palavra como semente de vida eterna. Todos que o receberam como vida, por intermédio de sua palavra viva, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Esse novo nascimento não tem nenhuma intervenção humana. Ele expressa totalmente a vontade de Deus. Embora esta corporificação do Deus triuno tenha sido uma gloriosa semente, não foram todos que conseguiram vê-la, somente as ovelhas de Deus, os homens escolhidos antes da fundação do mundo. Como prova de rejeição e constatação de cegueira espiritual, temos um registro de um milagre do Senhor, onde ele faz um teste com 5.000 homens. O lugar era deserto, já era tarde, e os homens estavam famintos. Quanto à bênção e misericórdia do Senhor, todos nós já conhecemos. Mas quero destacar aqui o lado espiritual e a chave do ensinamento que Jesus estava apresentando àqueles homens. Naquele dia o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão de pessoas que foram ao encontro dele. Embora o que chama a nossa atenção seja o milagre em si, eu fiz uma conexão entre os 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram com o restante da palavra de Jesus. E a conclusão que cheguei é que os homens abençoados naquele dia gostaram tanto da experiência que voltaram no dia seguinte. Mas eles não viram o sinal. O sinal é que Jesus é o pão da vida, e este pão eles recusaram.
Eles viram um homem no deserto, mas não viram quem era ele e nem o propósito pelo qual foi enviado à terra. A vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho tenha a vida eterna. O pão está perto de todos, a provisão é suficiente para todos que escolhem recebê-lo, mas é preciso vê-lo. A sobra daquele pão multiplicado teve de ser recolhida, porque era o sinal de uma multiplicação na qual não há sobras. A vida de Cristo será multiplicada tantas vezes quanto forem o número de ovelhas que tiverem na terra. Quando o Senhor falou que a sua carne era para ser comida e o seu sangue para ser bebido, isto foi motivo de escândalo para os seus ouvintes. Porém, os discípulos viram a sua glória e entenderam muito bem que o Senhor vivia pelo Pai e que aquele que dele se alimenta, por ele viverá. Jesus caiu na terra como um grão de trigo e a sua ressurreição produziu uma multiplicação suficiente para todos que o recebem como vida. Jesus é o Senhor.